Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora uma aula de matemática básica que envolve a equação do segundo grau, tá? Essa aula aqui, pessoal, foi muito solicitada por diversos alunos que acompanham o nosso canal aqui no YouTube, tá? E essa aula, além de ser importante para o pessoal do ensino médio, é muito importante para o pessoal que irá prestar aí vestibular, Enem e também da galera do concurso público, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clica ali em curtir, tá? E também, pessoal, o principal, tá? Divulgue esse trabalho, já que ele é totalmente gratuito e pode vir ajudar aí muitos estudantes. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, a equação do segundo grau. Olha só o que diz. A equação do segundo grau é uma equação que possui o formato, olha só o formato, pessoal, ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencentes ao conjunto dos números reais, tá? E o a, pessoal, é diferente de zero. Pessoal, em primeiro lugar, nós temos aí uma equação, porque nós temos ali igual a um número, que nesse caso é igual a zero, tá? Essa aí é uma equação do segundo grau, porque nós temos a incógnita que está sendo representada ali pela letra x, elevado, o maior expoente dela é elevado ao quadrado. Concorda comigo? Por isso nós temos uma equação do segundo grau. Outra coisa, pessoal, os valores a, b e c, que são números que pertencem ao conjunto dos reais, tá? Um detalhe, pessoal, o a ali, que é o coeficiente do x ao quadrado, ele não pode ser igual a zero. Porque pensa o seguinte, se ele for igual a zero, nós ficaríamos com zero vezes o x ao quadrado. Ou seja, aquele termo que possui o x², ele sumiria. Beleza? Então, o a, pessoal, de forma alguma, ele pode ser zero. O b e o c, tranquilo, tá? O c ali, pessoal, reparem que não tem o x junto. A gente chama esse c aí de termo independente da equação do segundo grau. Beleza? Vem comigo aqui. Pessoal, reparem nos seguintes exemplos. Aqui na letra A, nós temos essa equação do segundo grau. Reparem, nós temos a equação do segundo grau aqui. E os coeficientes a, b e c, eles são exatamente o seguinte. Olha só. O a é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o a vale o 2. O b é o coeficiente do x, que nesse caso é o valor 3 positivo. Tudo bem? E o c aqui, pessoal, é o termo independente, que nesse caso está sendo representado pelo menos o 5. Ok? Agora, no item B aqui, repara o seguinte, nós temos a equação não tão bonitinha como nós temos aqui, mas ainda nós temos uma equação do segundo grau. Olha só, pessoal, o a é sempre o número que está na frente, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado. Qual é o coeficiente do x ao quadrado aqui? É o menos 5, então o a vale menos o 5. O b, pessoal, é o coeficiente do x, que nesse caso é o 3. Beleza? E o c, pessoal, é o termo independente. Como ele não está aparecendo aqui, o termo independente, nesse caso, vale zero. Beleza? Agora, pessoal, no item C aqui, ó, nós temos novamente uma equação do segundo grau, porque o maior expoente da incógnita x é o 2, tá? Nós temos aqui o coeficiente de x ao quadrado valendo 3, ou seja, o a é igual a 3. Repara o seguinte, não aparece aqui o termo em x. Nessa forma, pessoal, não é que ele não existe. Significa que ele vale zero. Tudo bem? E o termo independente aqui está sendo representado pelo menos o 2. Ok? Agora, no item D aqui, ó, reparem que nós temos apenas o termo em x ao quadrado dessa equação do segundo grau. Ou seja, pessoal, o a, que é o coeficiente do x ao quadrado, ele vale 5, e o b e o c eles não aparecem. Ou seja, o b ele vale 0 e o c também vale 0. Ok? Pessoal, mais importante do que você identificar os coeficientes a, b e c é você saber resolver uma equação do segundo grau, ou seja,
encontrar o valor do x que faça com que aquela equação ali se torne igual a zero, beleza? Esse valor do x, pessoal, que no caso é a solução da equação do segundo grau, a gente chama de raiz da equação. Lembra o seguinte, ó, uma equação do segundo grau, pessoal, ela sempre irá possuir duas raízes, como nós veremos agora, beleza? Vem comigo aqui. Desce comigo aqui, ó, e vamos ver o seguinte. Olha o que diz aqui, ó. Encontrando, olha só, as raízes da equação do segundo grau. Ou seja, a pessoa encontrando as soluções, tá? Olha o que diz aqui, ó. Uma maneira de descobrirmos as raízes de uma equação do segundo grau, aqui está o formato da equação do segundo grau, tudo bem? É utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Está aqui assim, essa fórmula é muito importante que você a memorize, beleza? Agora vem comigo aqui embaixo e olha só. No conjunto R, ou seja, no conjunto dos números reais, resolva as seguintes equações. Começando ali pela letra A, nós temos essa equação do segundo grau. Repare que essa equação do segundo grau aqui, o coeficiente de x ao quadrado vale 3, ou seja, o A é 3. Nós não temos aqui o termo em x, ele não está aparecendo, ou seja, o coeficiente b vale 0, e o termo independente aqui, ó, está sendo representado pelo menos o 12. Pessoal, quando nós tivermos uma equação do segundo grau, no qual o b ou o c ou os dois têm o valor 0, nós temos ali uma equação do segundo grau incompleta, beleza? Aí, pessoal, eu vou falar uma coisa para você, ó. Quando a equação do segundo grau estiver incompleta, é muito melhor, muito mais fácil, mais ágil você resolver ela não utilizando a fórmula de Bhaskara. Mas aí como é que resolve, Feito? Vem comigo aqui. Então, pessoal, como nós temos aqui ó, uma equação do segundo grau incompleta, ou seja, o b, nesse caso aqui, ele vale 0, a melhor maneira para esse caso aqui é fazer o seguinte, ó. Vamos passar esse menos 12 aqui, ó, lá para o lado direito, ele passa com o sinal positivo. Aí nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ficar então com o 3x ao quadrado é igual ao 12 positivo, beleza? Agora repara o seguinte, ó. Esse 3 está multiplicando, então ele desce dividindo. Então nós vamos ter o x ao quadrado é igual a 12 dividido pelo 3, ou seja, o 4. Agora, esse quadrado aqui, pessoal, ele vai lá para o outro lado, extraindo a raiz quadrada, no caso do 4. Mas lembra que aqui na frente nós temos que colocar o mais ou menos para ficar, então, com duas raízes, tá? Então, nós vamos ter aqui o x, ó, valendo, olha só, mais ou menos, raiz quadrada de 4, o resultado é 2. Beleza? Então, pessoal, o que nós temos aqui, então, é um conjunto solução formado por duas raízes. Uma delas vale 2 positivo e a outra vale 2 negativo, ok? Então, bem mais tranquilo, né, pessoal, do que ficar utilizando a fórmula de Bhaskara para encontrar a solução dessa equação aí. Se ela está no formato incompleto, pessoal, é muito mais simples fazer dessa maneira aí e nós encontramos aí as duas soluções que são as raízes da equação do segundo grau, beleza? Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos para o item B. Repara o seguinte, pessoal, aqui nós temos dois termos aparecendo, tá? Olha só, o que acontece? É uma equação do segundo grau, tudo bem? E o coeficiente do x ao quadrado, nesse caso, está sendo representado pelo número 1. Enquanto que o coeficiente do x aqui, ó, ele vale 5, ou seja, o coeficiente b, ele vale 5, e o termo independente aqui, ele não está aparecendo, ou seja, o c, ele vale 0. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós também temos uma equação do segundo grau no formato incompleto. A melhor coisa a fazer é o seguinte, eu só vou copiar ela aqui novamente, e nós vamos ter o seguinte, ó. Repara o seguinte, nós temos aqui dois termos, e o x, pessoal, ele aparece nos dois termos. O que a gente pode fazer? Ó? Vamos colocar o x em evidência, tá? Pensa o seguinte, x vezes quanto que resulta x ao quadrado? X vezes o x. Agora, x vezes quanto que resulta 5x? X vezes o 5.
nós vamos ter isso aqui igual a zero, ok? Pessoal, agora é o seguinte, nós chegamos nessa equação composta aí de dois fatores. Um deles vale x e o outro vale x mais 5. Repara o seguinte, na multiplicação desses dois fatores, o resultado deu zero. Agora preste atenção no seguinte, quando nós tivermos a multiplicação de dois ou mais fatores e o resultado dando zero, o que acontece? No mínimo, um desses fatores aí é igual a zero, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, como eu falei, né, se nós temos a multiplicação aqui ó, do x pelo x mais 5 e o resultado é zero, o que significa? Ou esse x aqui ó, ele é igual a zero, ou esse x mais 5 é igual a zero. Porque zero vezes qualquer valor, o resultado é zero. Beleza? Então, partindo dessa ideia, nós vamos ter o seguinte, ó, ou o x, então, ele é igual a zero, tá? Ou o x mais 5 é igual a zero. Nesse caso aqui, ó, nós já encontramos aqui uma raiz. Ou o x vale zero, e agora quanto é que vale o x aqui? Ó? Vamos passar esse mais 5 lá para o lado esquerdo, ele passa subtraindo, e nós vamos ter então que o x é igual a menos o 5. Então, encontramos aqui a segunda raiz, tá? Então, para essa equação do segundo grau, o conjunto solução, ele é formado pelas raízes 0 e menos o 5, beleza? Agora, pessoal, vem comigo aqui, ó, e no item C nós temos uma equação do segundo grau aqui, agora sim, no formato completo. Repara o seguinte, ó, nós temos aqui o coeficiente do x ao quadrado sendo representado pelo valor 1, ou seja, o a vale 1, o b é o coeficiente do x, que nesse caso é o menos 1 que está na frente do x, então o b vale menos 1, e o c é o termo independente, que nesse caso vale o menos 6. Beleza? Pessoal, olha só, a equação do segundo grau pode ser, então, encontrada as suas soluções utilizando a Bhaskara. Qual que é a forma de Bhaskara mesmo? Olha só, é o menos o b mais ou menos raiz quadrada, olha só, b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c, tudo bem? Tudo isso daqui é dividido por 2 vezes o a. Como nós temos ali, pessoal, os coeficientes a, b e c, nós vamos substituir esses coeficientes aí na fórmula de Bhaskara e nós encontraremos assim as duas raízes dessa equação do segundo grau. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, substituindo, nós vamos ter o seguinte. Olha só, o b, ele vale menos 1. Só que nós temos aqui ó, o menos b, ou seja, menos. Com menos 1, nós ficamos 1 positivo. Mais ou menos, tá? Raiz quadrada, b ao quadrado. Como b aqui ó, ele vale menos 1, então é o menos 1 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos o 6. Vamos colocar aqui menos o 6. Vamos fechar aqui a raiz, aumentar aqui a divisão. Tudo dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o x, então, é igual, olha só, 1 mais ou menos, vamos passar um traço aqui, ó, dividido pelo 2. Aí nós vamos ter aqui a raiz quadrada, olha só, menos 1 ao quadrado, o resultado é 1. Agora, menos 4 vezes 1, isso aqui dá menos 4, e o menos 4 vezes o menos 6, nós vamos ficar com 24 positivo. Beleza? Fechamos a raiz e nós vamos ter o seguinte, ó. O x, então, ele é igual a 1 mais ou menos dividido pelo valor 2. Agora, olha só, 1 mais 24, nós vamos ter aqui 25. E raiz quadrada de 25, nós sabemos que o resultado é 5. Agora, o que acontece? Nós vamos encontrar aqui duas soluções. Vamos chamar, por exemplo, aqui, ó, de x1 e x2. Tá? Tem muitos alunos que chamam x' e x duas linhas. Isso aí tanto faz, tá? Agora, olha só. 1 mais o 5, nós vamos ter o 6. Dividido por 2,
3. Agora, utilizando o sinal negativo, 1 menos o 5, vamos ficar com menos o 4, dividido por 2, menos o 2. Então, dessa forma aqui, pessoal, nós chegamos ao conjunto solução para essa equação do segundo grau, que é formado pelos elementos 3 e menos o 2, que são as duas raízes, ou seja, as soluções dessa equação aqui, ok? Agora, pessoal, em algumas situações, a equação do segundo grau não está nesse formato bonitinho, ax² mais bx mais c, aparecendo ali os seus coeficientes. Muitas vezes ela aparece ali um pouco camuflada, vamos dizer assim, e nós vamos ter que fazer algumas operações elementares para deixar no formato que nós conhecemos a equação do segundo grau, para daí nós aplicarmos aí a fórmula de Bhaskara. Querem ver? Vem comigo aqui. Olhem só esse item D, aqui nós temos uma equação, pessoal, fracionária, já que nós temos aqui no denominador a incógnita aparecendo, que nesse caso, pessoal, está sendo representada pela letra T, tá? Nem sempre é com X. Claro que a maioria dos casos é o X, mas pode aparecer também outras letras aí, ok? Então, em primeiro lugar, pessoal, nós vamos ter que arrumar um pouco essa equação aqui e ver em que equação ela irá se transformar. Vamos lá? Olha só, primeira coisa, pessoal, vamos tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum. Bom, como é que nós vamos fazer isso, Ferreto? Olha só, vamos passar um traço aqui, ó, para o lado esquerdo da equação e vamos passar um traço para o lado direito da equação. Tudo bem? Como nós temos aqui os denominadores sendo formados aqui por t-2 e t-3, são denominadores diferentes, por isso que nós estamos tirando aqui, ó, o mínimo múltiplo comum, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, a multiplicação desses dois denominadores, ou seja, o t menos o 2, que multiplica o t menos o 3, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó, o t menos o 2, que multiplica o t menos o 3. Beleza? Agora, pessoal, repare o seguinte, ó, como é que nós vamos fazer essa conta? Nós vamos pegar aqui o denominador, ó, primeiramente, dividi-lo por t menos o 2. Então, pegando todo esse denominador aqui, ó, dividindo por t menos o 2, nós iremos cancelar o t menos o 2, ok? E ficará apenas o t menos o 3. E o t menos o 3 irá multiplicar o 4. Ou seja, 4 que multiplica t menos o 3, nós ficaremos com 4t menos o 12. Agora, novamente, pessoal, esse denominador agora, dividido por t menos o 3, nós iremos cancelar o t menos o 3 e ficaremos com o t menos o 2. T menos o 2 que multiplica o t, nós vamos ter o seguinte, ó, o t que multiplica o t menos o 2, tá? Vamos devagarinho ali. Agora, esse denominador aqui, ó, nós iremos dividir por esse denominador. Como não aparece nenhum aqui, ó, o denominador é 1. Então, isso daqui, ó, dividido por 1, fica simplesmente esse denominador. Multiplicando ele por 3, nós vamos ter, então, o 3, que multiplica o t menos o 2 e também o t menos o 3. Beleza? Agora, nesse momento, pessoal, nós poderemos aqui, ó, desconsiderar aqui os denominadores e vamos ficar apenas com os numeradores. Olha só, pessoal, esse t irá multiplicar esse t aqui e esse t irá multiplicar o menos 2, fazendo aqui o chuveirinho, a famosa propriedade distributiva, tá? Então, olha só, t que multiplica o t, nós vamos ter o t ao quadrado. O t que multiplica o menos 2, menos o 2t. Nós temos ainda, olha só, pessoal, mais o 4t aqui, o 4t positivo. E temos ainda aqui, ó, o 12 negativo. Ok? E do outro lado da igualdade, olha só o que nós temos, pessoal. Vamos fazer aqui, ó, a propriedade distributiva nesses dois parênteses. O t multiplica esse t e também irá multiplicar o menos 3. Agora, pessoal, esse menos 2 faz a mesma coisa. Ó. O menos 2 multiplica o t e ele irá multiplicar o menos o 3. Tá? E tudo isso daqui, pessoal, sendo multiplicado pelo 3. Vamos lá? Então, nós vamos ter aqui o 3, ó, que está multiplicando todo esse resultado.
abre parênteses, como é que fica? Ó? T vezes o t, t ao quadrado. T que multiplica o menos 3, menos 3t. Agora, o menos 2 que multiplica o t, menos o 2t. E o menos 2 que multiplica o menos 3, vamos ter o mais o 6. Ok? Então, olha só, nós vamos ter aqui ó, o t ao quadrado. Agora, nós temos aqui ó, o menos 2t e nós temos o 4t. Somando esses dois termos, nós vamos ficar com 2t positivo. E aí, nós temos ainda o menos o 12. Isso aqui é igual. Agora, repare o seguinte. Esse 3 aqui, pessoal, ele está multiplicando todo esse parênteses aqui, ó. Então, ele irá fazer aqui a propriedade distributiva, tá? Então, irá ficar o seguinte, ó. O 3 está multiplicando t ao quadrado. Ficaremos com 3t ao quadrado. Aqui dentro, olha só, nós temos menos 3t com menos 2t. Isso aqui nós vamos ficar com menos 5t. Agora, o 3 que multiplica o menos 5t, nós vamos ficar com menos o 15t. Cuidado aí, hein? E o 3 multiplica esse 6, nós vamos ter o 18. Beleza? Agora, pessoal, vamos jogar tudo isso aqui para o lado da equação, tá? Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou passar, então, esse 3t ao quadrado para o lado esquerdo. Nós vamos ter o seguinte, ó. Ele irá passar lá para o lado esquerdo, trocando o sinal para negativo. Então, nós vamos ter t ao quadrado com menos 3t ao quadrado, ficaremos com menos o 2t ao quadrado. Agora, esse menos 15 aqui ó, passa para o lado esquerdo e passa com o sinal positivo. E nós vamos ter, então, 2t positivo com 15t positivo, nós vamos ter 17 vezes o t. E por último, né, pessoal, esse 18 vai lá para o lado esquerdo, trocando o sinal, fica negativo. Nós vamos ter, então, aqui ó, o menos 12 somado com o menos 18, nós vamos ter o menos o 30. Isso daqui é igual a zero. Então, pessoal, desenvolvendo aquela simples equação lá de cima, nós chegamos nessa equação do segundo grau aí. Também, pessoal, cuidado, ó, você poderia ter chegado nessa equação com todos os termos com sinais contrários, ou seja, você poderia ter chegado 2t ao quadrado menos 17t mais o 30 igual a zero. O resultado, pessoal, tu pode ter certeza que será o mesmo, beleza? Agora, pessoal, vamos aplicar aí a fórmula de Bhaskara para encontrar os dois valores para t, ou seja, as duas raízes dessa equação do segundo grau, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, identificando aqui os coeficientes, olha só, o a é o coeficiente do t ao quadrado, ele vale menos 2. O b é o coeficiente do t, que nesse caso é o 17. E o c é o termo independente, que está sendo representado ali pelo menos o 30. Beleza? Agora, pessoal, olha só, para encontrarmos o t aqui, ó, nós utilizaremos a fórmula de Bhaskara, que é menos o b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, e tudo isso daqui, pessoal, dividido por 2a. Pessoal, é bem importante você, se não memorizou ainda essa fórmula aqui, você sempre escrever ela assim na solução, na resolução da questão, que você irá memorizar com muito mais facilidade. Beleza? Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte, olha só. No lugar do b, nós vamos colocar o 17, ou seja, menos o 17, mais ou menos raiz quadrada. Olha só, o b ao quadrado, ou seja, novamente aqui o 17 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que nesse caso ele vale o menos 2, vezes o c, que nesse caso vale menos o 30. Tudo bem? Raiz quadrada de tudo isso daqui e também tudo isso daqui, pessoal, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o menos 2, nós vamos ter o denominador menos o 4. Beleza? Então, seguindo aqui na conta, nós vamos ter o seguinte, ó, o t, então, é menos o 17 mais ou menos, vamos colocar aqui dividido por menos o 4. A raiz quadrada, então, será formada pelo seguinte, ó, 17 ao quadrado, isso aqui dá 289.
Agora, o menos 4, que multiplica o menos 2, nós vamos ter 8 positivo. E o 8, que multiplica o menos 30, nós ficaremos com menos 240, tá? Então, raiz quadrada disso daqui, tudo bem? Nós vamos ter, então, que o t é igual, olha só, menos o 17 mais ou menos, tudo isso aqui é dividido pelo menos o 4. Agora, pessoal, essa raiz quadrada aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, 289 menos 240, essa subtração aqui dá 49. E raiz quadrada de 49, nós vamos ter ali o 7. Então, nós vamos ter aqui, ó, duas soluções, tá? Duas raízes, x1 e x2, e elas valem o seguinte, olha só. Primeiramente, com o sinal positivo. Menos 17 com mais 7, vamos ficar com menos o 10. E menos o 10 dividido por menos o 4, olha só. Na divisão, pessoal, de dois números negativos, negativo com negativo fica positivo, tá? E 10 dividido por 4, nós podemos dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, e ficaremos com a fração 5 meios, que em decimal, pessoal, é 2,5. Tudo bem? Agora, utilizando o sinal negativo, nós vamos ter menos o 17 com menos o 7, vamos ter aqui, ó, menos o 24, e o menos 24 dividido por menos o 4, nós vamos ter 6 como a outra raiz. Ou seja, pessoal, o conjunto solução para essa equação aí, uma raiz vale 6 e a outra raiz vale 5 meios, tá? Vou deixar em fração mesmo. Ok, pessoal? Um pouco mais complexa a solução para essa equação aí, porque nós tivemos aí que fazer algumas operações para chegarmos na equação do segundo grau e aí nós aplicarmos ali a fórmula de Bhaskara. Beleza? Vamos continuar? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, desce um pouquinho aqui, ó, e vamos ver o seguinte. Olha só, natureza das raízes de uma equação do segundo grau. Como assim, Ferreto, natureza das raízes? Olha só o que diz aqui, ó. Dependendo do valor do discriminante, Ferreto, o que é o discriminante? Pessoal, é o b ao quadrado menos 4ac, ou seja, é o que está dentro da raiz quadrada lá na fórmula de Bhaskara, tá? Muitas vezes, ele é representado pelo delta, tudo bem? Então, o discriminante é o resultado de b ao quadrado menos 4ac, beleza? Uma equação, segundo os valores desse discriminante, uma equação do segundo grau, ela poderá, olha só, ter três possibilidades. A primeira diz o seguinte, ó, ter duas raízes, tá? A equação do segundo grau tem duas raízes, elas são reais e olha só, elas são diferentes ou distintas. Isso, pessoal, se o delta, ou seja, o discriminante, for maior do que zero. Ok? A segunda possibilidade é ter também duas raízes, tá? Reais, só que nesse caso, pessoal, são duas raízes reais e iguais. Isso, pessoal, se o delta ele for exatamente igual a zero. Ok? Agora, a terceira e última possibilidade é o seguinte, ó, não apresentar raízes reais. Isso se o delta, pessoal, for um valor negativo. Beleza? Até esse momento, pessoal, nós sempre encontramos duas soluções para as equações do segundo grau que nós resolvemos. Não foi assim? Nesses casos aí, pessoal, o delta ele sempre foi maior do que zero. Tá? Agora, pode ter situações onde o delta dá exatamente igual a zero. Aí nós teremos duas raízes reais, só que elas serão exatamente iguais. Afinal das contas, é uma única raiz, tá? E também, pessoal, o delta, no caso, ele pode ser um valor negativo, ou seja, menor do que zero. E aí, pessoal, nós teremos ali uma raiz quadrada de um valor negativo que não existe no conjunto dos números reais. Então, o que acontece? As duas soluções, ou seja, as duas raízes da equação do segundo grau, serão duas raízes que pertencerão ao conjunto, tá? Elas pertencerão ao conjunto dos números complexos, porque elas são duas raízes imaginárias. Pessoal, mais sobre esse assunto você encontrará lá na seção do ensino médio, na função do segundo grau.
beleza? Dá uma olhadinha lá, que vai bem mais a fundo em relação a tudo isso que eu estou explicando, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, olha só, no conjunto dos reais, aqui, tudo bem? Resolva as seguintes equações. Então, nós queremos encontrar soluções, ou seja, raízes, que pertençam aí ao conjunto dos números reais. A primeira aqui, ó, nós temos uma equação do segundo grau, tudo bem? E vou fazer o seguinte, ó, nós vamos ter o x ao quadrado, vou passar esse 8x lá para o lado esquerdo, ele passa negativo, menos 8x, mais o 16 igual a zero. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos a equação do segundo grau aqui no formato bonitinho, né? O coeficiente do x ao quadrado aqui, ó, ele vale 1. O coeficiente do x, ele vale menos o 8, ou seja, o b vale menos 8. E o c, que é o nosso termo independente, está sendo representado pelo valor 16. Se, pessoal, primeiramente, eu resolver calcular o delta aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. Lembra que o delta é a raiz quadrada de b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Tá? Vamos passar o traço aqui e resolvendo, nós vamos ter o seguinte. Olha só, o b, ele vale quanto? O b vale menos 8. Então, menos o 8 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que nesse caso ele vale 1, vezes o c, que vale 16. Tudo bem? Vamos ter a raiz aqui. Nós vamos ter, nesse caso, que o delta aqui será, olha só, raiz quadrada, menos 8 elevado ao quadrado é menos 8 vezes o menos 8. O resultado é 64. Beleza? Agora, menos 4 vezes 1, menos 4. E menos 4 que multiplica o 16, nós vamos ter menos o 64. Pessoal, repare o seguinte, ó, nós chegamos aqui a um valor de delta que é raiz quadrada de 64 menos 64, nós vamos ter raiz quadrada de 0 e o resultado é 0. Então, como foi visto, pessoal, nessa situação, nós temos ali ó, duas raízes reais e iguais. Ok? Mas quais são essas duas raízes? Pessoal, vamos continuar aqui na fórmula de Bhaskara. Nós vamos ter, então, o seguinte, ó. Pela fórmula de Bhaskara, nós temos, então, menos o b, mais ou menos raiz quadrada, o delta nós já calculamos, dividido por 2a. Não é assim? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. O x, então, será menos o b. Pessoal, o b aqui, ó, vale menos 8. Então, menos o menos 8, ficaremos com 8 positivo. Mais ou menos, pessoal, raiz quadrada de delta. Como o delta aqui, ó, ele vale 0, raiz quadrada de 0, como nós já vimos, isso tudo é igual a 0. Beleza? Isso tudo dividido por 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes 1 é 2. Então, simplesmente aqui, pessoal, nós não vamos utilizar o sinal positivo e negativo, porque nós teremos apenas uma única solução. E o 8 dividido pelo 2, nós vamos ter, então, que a raiz x1 é exatamente igual à raiz x2, e 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, as duas raízes valem 4, e o conjunto, então, solução para essa equação do segundo grau é um conjunto unitário formado pela raiz 4. Ok? Certo, então, pessoal? Então, por isso que muitas vezes é até interessante nós calcularmos ali o discriminante antecipadamente e assim nós já iremos saber ali a natureza das raízes da equação que nós estamos tentando resolver. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vem comigo aqui, ó, e vamos para essa equação aqui. Olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos uma equação, tá? E nós temos algumas frações. Então, primeiramente, pessoal, vamos trabalhar para arrumar um pouco essa equação. Nós vamos ter aqui o x sobre o 6, ok? E esse x sobre 6 está multiplicando esse parênteses que está aqui. Pessoal, nós podemos simplesmente tirar um mínimo múltiplo comum aqui dentro, ou simplesmente ó, fazer essa voltinha
que em outras aulas aí eu já expliquei como é que funciona, né? Olha só, primeiramente o 3 irá multiplicar esse valor 1, 3 vezes 1 dá 3, e o resultado nós iremos aqui, nesse caso, subtrair do x, ou seja, ficaremos com 3 menos o x, enquanto que o denominador nós ficaremos com o 3 que está ali. Agora, pessoal, continuando aqui, nós vamos ter o seguinte. Olha só, esse x aqui ó, irá multiplicar o numerador, ou seja, x que multiplica o 3, nós vamos ficar com 3 vezes o x, e o x que multiplica o menos x, nós vamos ficar com menos o x ao quadrado, tudo bem? E no denominador, nós vamos ter aqui ó, o 6 vezes o 3, ou seja, o denominador é o 18. Agora, pessoal, esse 18 aqui, ó, pode tranquilamente ir multiplicar aqui do outro lado o valor menos o 3, e nós vamos ficar com o seguinte. Olha só, 18 que multiplica menos o 3, ficaremos com menos 54. Isso aqui é igual a 3x ao quadrado, beleza, pessoal? Menos o x ao quadrado que está aqui. Olha só, pessoal, caímos aqui em uma equação do segundo grau, tudo bem? Vamos dar uma arrumada nisso daqui, ó. Vou passar esse menos x ao quadrado lá para o lado esquerdo e passa, então, com o sinal positivo. Esse 3x passa para o lado esquerdo, passa com o sinal negativo. Nós temos aqui o menos o 54 e o resultado é zero. Para essa equação aqui, pessoal, nós temos os seguintes valores para os coeficientes. Olha só, o coeficiente do x ao quadrado, nesse caso, ele vale 1. O coeficiente do x, que é o b, ele vale menos o 3, e o termo independente está sendo representado ali pelo menos 54. Utilizando agora, pessoal, primeiramente o delta, nós vamos ter o seguinte. Lembra que o delta é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Pessoal, para memorizar, é sempre legal você escrever a fórmula aí, tá? b ao quadrado, olha só. Nós vamos ter o menos o 3 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que nesse caso é menos o 54. Então, o delta aqui, pessoal, o valor será, olha só, menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui dá 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. E menos 4 que multiplica o menos 54, nós vamos ter mais 216. E 216 somado com 9, o nosso discriminante vale 225. Repara o seguinte, pessoal, nós temos aqui ó, um discriminante delta que é maior do que zero, então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes ou distintas, tá? Vamos apagar aqui. Diferentes. Beleza? Então, pessoal, vamos atrás agora dessas duas raízes, utilizando para isso a nossa fórmula de Bhaskara. Beleza? Então, dividido por 2a. E nós vamos ter o seguinte. Então, o x é menos o b. Como b aqui ele vale menos o 3, menos com menos 3, nós vamos ter o 3 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada do delta. Como o delta aqui ele vale 225, e raiz quadrada de 225, o resultado é 15, tudo isso, então, dividido por 2 vezes o a. Como o a aqui vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter aqui ó, duas raízes, vou chamar de x1 e x2. Olha só, primeiro com sinal positivo. 3 mais o 15 dá 18. 18 dividido por 2, 9. 3 menos o 15, nós vamos ter aqui ó, menos o 12, dividido por 2, nós vamos ter o menos 6. Ou seja, pessoal, a solução, ou seja, as duas raízes para essa equação, reparem que são duas raízes reais e elas são distintas, ok? Certo? Então, pessoal, discriminante maior do que zero gera aí duas raízes reais e distintas, tá?
para a equação do segundo grau. No item A, nós vimos um discriminante valendo zero, ou seja, nós tivemos duas raízes reais iguais. Agora falta o caso, né, do discriminante sendo menor do que zero. Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos para o item C. Em primeiro lugar, pessoal, nessa equação aqui, ó, do segundo grau, eu vou passar esse 2 aqui lá para o lado esquerdo, trocando o sinal, e nós vamos ter o seguinte, menos o x ao quadrado, mais 2 vezes o x, menos o 2, igual a zero. Repare o seguinte, ó, nós vamos ter aqui os coeficientes, que para essa equação aqui valem o seguinte, menos 1 para o A, 2 para o B, e o C está valendo menos o 2. Aí, pessoal, substituindo ali, ó, no discriminante, que a fórmula é b ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C, nós vamos ter que o discriminante, ele vale, então, ó, b ao quadrado, ou seja, 2 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que vale menos 1, vezes o C, que no caso vale menos o 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, o discriminante valendo 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes o menos 1, nós teremos um 4 positivo. E o 4 positivo multiplicando esse menos 2, vamos ter o menos o 8. Ou seja, o discriminante vale 4 menos o 8, resultado é menos o 4. Reparem, pessoal, que nesse caso aqui, ó, o discriminante encontrado for um valor menor do que zero. Então, dessa forma, pessoal, não existe, tá, raízes reais. Ok? Pessoal, o enunciado dessa questão, ele solicitava soluções reais. Como nós não temos soluções reais aqui, o conjunto é um conjunto vazio, tá? Mas não significa que não existem soluções. Aqui nesse caso, nós temos duas soluções imaginárias, ou seja, que pertencem ali ao conjunto dos números complexos. Mais sobre isso, pessoal, você irá encontrar lá nas aulas que envolvem aí a função do segundo grau. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, o conjunto solução é um conjunto vazio que pode ser representado assim, ó, por duas chaves ou simplesmente com a bolinha e aquele sinal contrário. Beleza? Agora, pessoal, vamos ver esse item aqui que é bem importante. Olha só. Utilizando a soma e produto para encontrar as raízes. Tá? Então, olha só. Uma outra maneira de descobrir as raízes da equação do segundo grau, que tem esse formato aqui, é utilizar as fórmulas da soma e do produto dessas raízes. Veja, olha só, a soma, pessoal, das duas raízes de uma equação do segundo grau sempre será igual a menos o b dividido por a, ok? E o produto das duas raízes, ou seja, x1 vezes x2, sempre será o c dividido pelo a, beleza? Aí assim, pessoal, olha só, no conjunto dos reais, resolva as seguintes equações. Então, pessoal, vamos resolver essa equação do segundo grau aqui, ó, não utilizando a fórmula de Bhaskara, mas sim utilizando soma e produto, tá? Independente, pessoal, vamos encontrar aqui, ó, os coeficientes A, B e C para essa equação do segundo grau. Nós temos aqui, ó, o coeficiente do x ao quadrado, ele vale 1, o B, no caso, ele vale menos o 10, e o C, no caso, está sendo representado ali pelo valor 21. Aí, pessoal, de acordo com a soma e com o produto, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter duas raízes, tá, que irão se somar, e as mesmas raízes irão se multiplicar. E o resultado aqui, ó, será o seguinte, ó. Primeiramente, a soma tem que ser o quê? Tem que ser menos o b dividido pelo a. Pessoal, o b, nesse caso, ele vale menos 10. Então, menos o menos 10, ficaríamos com 10 positivo, dividido pelo a, que vale 1. 10 dividido por 1, o resultado é 10. Tá?
Enquanto que a multiplicação das duas raízes é sempre o C dividido pelo A. O C, nesse caso, ele vale 21, então 21 dividido pelo A, que vale 1. 21 dividido por 1, resultado é 21. Então agora, pessoal, mentalmente nós deveremos encontrar aí duas raízes que, somadas, resulta ali no valor 10, e as mesmas duas raízes multiplicadas resulta ali no valor 21. Pessoal, sempre comece pelo valor da multiplicação, que é mais simples. Pensa assim, em dois números que multiplicados dê 21. Tenho certeza que o 13 e o 7 já apareceram na sua cabeça aí, né? Então agora verifica o seguinte, o 13 e o 7 somados, o resultado ali deu 10? Deu. Então realmente o 13 e o 7 são as raízes para essa equação aí. Beleza? Vem comigo. Então, como eu falei, né, pessoal, sempre comece com a multiplicação pensando o seguinte, o resultado deve dar 21, nesse caso, o 3 e o 7. Agora veja se o 13 e o 7 somados resulta aqui no 10. E resulta, né? Então, nós temos o 13 e o 7 como a solução, né? As soluções, as raízes, né? Para essa equação do segundo grau. Beleza? Agora, desce comigo aqui, ó. E vamos para o item B. Olha só, nesse caso aqui, os coeficientes A, B e C, eles valem, olha só, o 1, o B, no caso, ele vale 3, e o C, ele vale menos o 10. Então, pessoal, nós devemos pensar o seguinte, ó, dois números, tá? Que somados resulta menos B sobre A, pessoal, menos o 3, nós vamos ficar com menos o 3, dividido pelo A, que nesse caso vale 1, ou seja, menos o 3. Deveremos pensar aí dois números, na verdade, os mesmos dois valores, de tal forma que a multiplicação resulte C sobre A, ou seja, o menos 10 dividido pelo A, que é 1, ou seja, menos o 10. Beleza? Aí, pessoal, dois números que multiplicados resulta o menos 10, poderia ser o quê? Poderia ser o 2 e o 5, só que um dos dois deve ser negativo. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó, menos 2 e 5. Ó, menos 2 vezes o 5, menos 10, beleza. Agora, menos 2 somado com 5 resulta menos 3? Não, né? Então, na verdade, o que nós temos ali, ó, é o 2 positivo e o 5 negativo. Olha só, 2 que multiplicam menos 5, ficamos com menos 10. Agora, o 2 somado com menos o 5, a soma resulta o menos 3. Então, realmente, pessoal, as soluções, né, para essa equação são 2 e o menos 5, que são as raízes para essa equação do segundo grau. Certo? Então, pessoal, agora é o seguinte, ó, na resolução de diversos problemas, acaba surgindo uma equação do segundo grau, tá? O importante, pessoal, é você extrair as informações do problema e chegar na equação do segundo grau. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Olha só o que diz. Uma indústria de cimento contrata uma transportadora de caminhões para fazer a entrega de, olha só, 60 toneladas de cimento por dia em Fortaleza. Devido a problemas operacionais diversos, em certo dia, cada caminhão foi carregado com 500 quilos, ou seja, pessoal, meia tonelada a menos que o usual. Olha só, então, 500 quilogramas, ou seja, meia tonelada a menos que o usual, fazendo com que a transportadora, nesse dia, contratasse mais 4 caminhões, tá, para suprir o contrato. Qual foi o número de caminhões utilizados nesse dia, ou seja, no dia que aconteceu essa pane aí? Então vamos lá, pessoal, vamos resolver e para isso eu vou dizer o seguinte, ó, N será incógnita referente ao número de caminhões. Tudo bem? Enquanto que o X, pessoal, será a quantidade de cimento
cimento em cada caminhão, tá? Isso aqui, pessoal, em toneladas. Tudo bem? Então, pensa o seguinte, ó, essa indústria de cimento, ela contratou a transportadora e essa transportadora ia, então, utilizar N caminhões, tudo bem? Cada caminhão carregando ali X quilos, X toneladas, na verdade, de cimento, totalizando, então, 60 toneladas, que é o total de cimento a ser carregado. Beleza? Só que é o seguinte, pessoal, houve a necessidade da contratação de mais 4 caminhões, ou seja, nós vamos ter N mais 4 caminhões, tudo bem? E cada um desses caminhões irá utilizar, pessoal, olha só, 500 quilogramas, ou seja, meia tonelada a menos. Se antes seria utilizado X, agora, pessoal, será utilizado quanto? Será utilizada a mesma carga X menos meia tonelada, tá? Então, essa nova quantidade de caminhões, que era o número inicial mais 4, vezes a quantidade de cimento em cima, deve totalizar ali 60 toneladas, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, pessoal, se nós isolarmos o X, nós ficaríamos com 60, tudo bem? Dividido pelo N. Poderia também isolar o N, tá? Eu resolvi isolar o X aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, nessa outra equação, no lugar do X, nós vamos substituir por 60 sobre N. E nós vamos ter o seguinte, olha só, nós ficaríamos aqui, ó, com N mais o 4. Tudo isso daqui, ó, irá multiplicar, então, o X, que é 60 sobre N, menos o 0,5, tudo isso resultando em 60. Beleza? Aí nós vamos ter o seguinte, ó, o N mais o 4, tudo isso daqui, ó, irá multiplicar todo esse parênteses. Pessoal, vamos arrumar um pouco esse parênteses aqui, ó. Esse N, ele pode multiplicar aqui, ó, esse menos 0,5 e o resultado nós vamos somar aqui, ó, com 60. Fazendo a voltinha, né? Nós vamos ter, então, o seguinte, ó, poderia fazer por mim um múltiplo comum aqui também. Nós vamos ter, então, o N que multiplica o menos 0,5, vamos ter menos 0,5N somado com 60. Ou seja, 60 menos 0,5N. Tudo isso daqui, pessoal, dividido por N. Isso aí, tá? E o resultado é o 60 que está lá de cá. Agora, pessoal, como nós temos aqui uma multiplicação nesses dois parênteses, sem problema algum se eu trouxer esse N multiplicando o 60 ali. Então, o N vai multiplicar lá do outro lado. Então, nós vamos ter o N mais o 4, que irá multiplicar o 60 menos o 0,5N, e o resultado é 60 vezes o N do lado direito. Tudo bem? Aí nós vamos ter o seguinte, olha só, pessoal, na multiplicação de dois parênteses aqui, ó, nós iremos fazer a propriedade distributiva, né? O famoso chuveirinho. Então, primeiro chuveirinho por cima, mas não esquece ali do chuveirinho por baixo, hein? Então, vem aqui assim. E nós vamos ter o seguinte, ó, N que multiplica 60, 60N. N que multiplica menos 0,5N, menos o 0,5N ao quadrado. Agora, o 4 vezes 60, isso aqui dará 240, e o 4 que multiplica o menos 0,5N, vamos ter menos o 2N. Isso aqui é igual a 60. Cansativo, né, pessoal? Mas vamos passar um traço aqui, ó, e continuar lá do lado direito, lá em cima. Nós vamos ter o seguinte, ó, menos 0,5N ao quadrado. Tudo bem? Nós temos aqui, ó, o 60N. Pessoal, olha só, faltou um N aqui assim, né? Então, nós poderíamos cancelar esse 60N com esse 60N, tá?
E nós vamos ter ainda, olha só, o menos 2N mais o 240 e o resultado é 0. Pessoal, nós poderemos, multiplicar essa equação aqui, fazer a multiplicação por menos o 2. Feito, por que multiplicar por menos 2? Pelo seguinte, olha só o que irá acontecer. Menos 2, que multiplica o menos 0,5, isso aqui dará 1. Ou seja, ficaremos com 1 vezes o n ao quadrado, que é o n ao quadrado. Agora, o menos 2 que multiplica o menos 2n, nós vamos ter mais 4n. E o menos 2 que multiplica o 240 positivo, nós vamos ter 480 negativo igual a 0, ok? Então, pessoal, chegamos nessa equação do segundo grau aí. Agora, pessoal, é fundamental, primeiro, que você faça uma correta interpretação do problema para que nós possamos chegar nessas duas equações aí. E é que nós fizemos? Isolamos uma incógnita e substituímos na outra equação. Pessoal, se nós não fizermos a interpretação correta e com calma do problema, nós jamais chegaríamos nessa equação que está aí. Beleza? Vamos continuar? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, para essa equação do segundo grau, vamos identificar ali os coeficientes A, B e C, que são os seguintes. O A é o coeficiente do n ao quadrado, que nesse caso é 1. O B é o coeficiente do n, que nesse caso é o 4. E o C é o termo independente, menos 480. Beleza? Pessoal, vou calcular aqui, primeiramente, o discriminante, que é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Tudo bem? Então, o discriminante aqui, será o seguinte. O b é 4. Então, 4 ao quadrado, 16 aqui. Menos o 4 vezes o a, que é o 1, vezes o c, pessoal, que nesse caso vale menos 480. Beleza? Então, o discriminante aqui, ele vale o 16. Agora, menos 4 vezes 1, ficaremos com menos 4. E o menos 4 que multiplica o menos 480, pessoal, esse resultado é 1920. E 1920 com mais 16, nós vamos ter o discriminante valendo 1936. Agora, pessoal, pela fórmula de Bhaskara, nós vamos ter o seguinte, olha só, menos o b, mais ou menos raiz quadrada do delta, que nós já calculamos, dividido por 2a. Ou seja, pessoal, menos o b. Como o b vale 4, ficaremos com menos o 4, mais ou menos, pessoal, raiz quadrada de 1936, o resultado é 44, tá? Tudo isso daqui, dividido por 2a. 2 vezes 1 é o 2. Aí, pessoal, nós chegaremos aqui em duas raízes, vou chamar de N1 e N2, tá? E os valores são os seguintes, menos 4 com mais 44, ficaremos com 40. 40 dividido por 2 é 20. E menos 4 com menos 44, ficaremos com menos 48, dividido por 2 menos o 24. Como nós temos aqui, pessoal, duas raízes, essa raiz negativa nós iremos desconsiderar, porque o n, pessoal, se refere a número de caminhões. E número de caminhões negativo não existe, tá? Agora, pessoal, muito cuidado, tá? A pergunta é o número de caminhões utilizados no dia que aconteceu todo aquele problema. O N, pessoal, significa ali o número de caminhões que seriam contratados. Como foi necessário contratar aí mais 4 caminhões? A resposta, pessoal, é 20 mais o 4, ou seja, 24 caminhões foram contratados no dia que aconteceu todo aquele problema. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nós deveremos adicionar mais 4 caminhões, totalizando aqui, 24 caminhões contratados, ok? Agora desce comigo aqui, pessoal, e vamos para a saideira, questão um pouco mais simples.
olha só o que ela diz. Diz o seguinte: fulano vai expor seu trabalho em uma feira e recebeu a informação de que seu estande deve ocupar uma área retangular, olha só, pessoal, área retangular de 12 metros quadrados e perímetro igual a 14 metros. Determine em metros a diferença entre as dimensões que o estande deve ter. Então, pessoal, o fulano recebeu um estande, tá? Com formato retangular e a área de 12 metros quadrados. Vamos supor que esse estande tenha x metros de comprimento e y metros de largura. Então, pessoal, se a área é 12, primeira informação é que o produto x vezes o y, o resultado é 12. Tudo bem? E a segunda informação, pessoal, é que o perímetro, olha só, o perímetro é igual a 14 metros, ou seja, x mais y, isso resulta em 2x mais 2y igual a 14 metros. Tudo bem, pessoal? Dividindo essa equação inteira por 2, nós vamos ter, então, que o x mais o y é igual a 7 metros. Então, pessoal, nós temos aqui duas equações e duas incógnitas. Como é que nós vamos resolver? Isole uma e substitua na outra equação. Então, vou isolar, por exemplo, o y, ele ficará com 7, passa o x para o lado direito, fica menos o x. Então, na equação lá em cima, nós vamos ter o seguinte, ó, o x que multiplica o y, que é 7 menos o x, esse resultado é 12. Beleza? Pessoal, fazendo aqui a propriedade distributiva, né? Famoso chuveirinho. Nós vamos ter x vezes o 7, 7x, e x vezes o menos o x elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 12. Agora, pessoal, vamos passar esse 12 aqui, ó, lá para o lado esquerdo e passa subtraindo. Nós vamos ter, então, que o menos x ao quadrado mais o 7x. Olha aqui, ó, o menos 12 é igual a zero. Pessoal, vou multiplicar toda essa equação aqui, ó, por menos 1. Olha só, multiplicando por menos 1, nós iremos trocar todos os coeficientes de sinal. Ou seja, ficaremos com 1x ao quadrado positivo, menos o 7x, mais o 12. Pessoal, multiplicando a equação por um número, não altera em nada a solução, tá? Vamos resolver aqui, ó, por som em produto. Olha só, nós devemos encontrar aqui, ó, dois valores que, somados, resulta menos b sobre a, ou seja, 7 dividido por 1, 7. E dois valores que, multiplicados, resulta o c sobre a, ou seja, 12 dividido por 1, 12. Não é verdade? Olha só, dois valores que multiplicados resulta 12, 13 e 4, e esses dois valores, 3 mais 4, resulta o 7. Então, realmente, pessoal, a solução é 13 e 4. Agora, o seguinte, ó, solução de quem? Solução para o x. Então, nesse caso, nós teremos que o x1 e o x2, eles valem 3 e 4, por exemplo. Agora, em relação ao x1, olha só, substituindo, por exemplo, nessa equação aqui, ó, nós iremos encontrar o quê? O y1 correspondente, e o x2, substituindo nessa equação também, nós encontraremos o y2 correspondente. Olha só, substituindo então por 3, 7 menos o 3, ficaremos com o 4. E substituindo por 4, 7 menos o 4 é 3. Como ele quer saber aqui, pessoal, a diferença entre as dimensões, o que importa aqui, pessoal, é que uma dimensão é 3 e a outra dimensão é 4. É aqui um estande 3 por 4, beleza? Ou seja, pessoal, a diferença entre as duas dimensões, essa diferença é de 1 metro. Ok?
Certo, então, pessoal, finalizamos a aula. Você que permaneceu até o final, você está de parabéns, tá? Você tem muita garra. Desejo muito sucesso a você e a todos aqueles que também estão estudando bastante, tá? Seja matemática ou outras disciplinas. Beleza? Pessoal, encontro vocês aí nos próximos vídeos. Um abração, bons estudos e até mais.